Boa noite, pessoal, tudo bem? Não sei se é boa noite, boa tarde, bom dia. Mais um vídeo aqui para o canal. Seguimos aqui, ferrenhos na missão de informar o consumidor sobre as irregularidades, principalmente relacionadas à defesa do consumidor. Meu nome é Evandro Rombaldi, advogado, especialista em direito do consumidor e também em processo civil. E hoje o videozinho ele fala de uma modalidade de cobrança por parte das concessionárias de serviço público de água e esgoto, que infelizmente ela continua sendo muito praticada mesmo, a gente já tendo aí um posicionamento do judiciário a respeito do tema de longa data, que é a cobrança por estimativa. Muita gente pergunta, como é que é essa cobrança por estimativa? Que eles não vão mensurar e dizem lá um valor que você consumiu sem você ter consumido, não saber se você consumiu exatamente aquilo. Na verdade, pessoal, a cobrança por estimativa é quando você não tem um meio de mensuração de consumo. Qual é o meio de mensuração de consumo que a gente tem na conta de água hoje em dia? Qual é a ferramenta que mensura consumo? É o hidrômetro, correto? Então, quando não tem hidrômetro na unidade consumidora e eles cobram por estimativa, eles não podem cobrar por estimativa. Eles têm que cobrar o custo de disponibilidade do serviço, que é a famosa tarifa mínima. Bom, sem aqui muitas delongas, já vamos superando quase 2 minutos aí só de falação, já vou trocando aqui, como sempre, para a conta de consumo, sempre preservando os dados do consumidor. E aqui eu quero destacar o seguinte, tá, pessoal? A gente observa que o tipo de faturamento aqui, é o faturamento estimado. Por quê? Por que é estimado, Evandro? Porque o hidrômetro é inexistente, tá? Não tem hidrômetro. Essa unidade consumidora aqui não possui hidrômetro. E aí, como é que faz? Como é que eu sei quanto que eu consumi se eu não tenho hidrômetro? Pessoal, aqui, R$847 de água, não tem hidrômetro, mas o que é aqui? No caso aqui, tá, gente, são economias residenciais, domiciliares, tá? Essa aqui é uma conta da SEDAI, essa daqui é uma da Águas do Rio, é o mesmo consumidor, tá? Com 7 residenciais e sempre, o faturado é exatamente o mesmo volume, faturado 105, faturado 105, E a gente vê, que não tem leitura atual nem leitura anterior, A gente vê aqui, que no hidrômetro é inexistente. Evandro, por que isso acontece? Bom, para a concessionária é muito simples, Ela não coloca um hidrômetro lá, e ela simplesmente manda uma cobrança estimando uma quantidade de consumo aqui, no caso 105 metros. Mas da onde que ela tira isso, Na verdade, ela multiplica aqui, o número de economias lá pela tarifa mínima. E aí cobra aquele mínimo multiplicado com uma estimativa, Infelizmente, isso ainda acontece. E quanto que ela deveria cobrar aqui, Evandro? Gente, não sou eu quem vou dizer, tá? É a própria súmula. Súmula, quem não sabe, é aquele entendimento firmado pelo tribunal a respeito de uma matéria, como se fosse o tribunal legislando sobre aquela matéria em razão do excesso número de casos que chegou ao tribunal e ele teve que decidir. A súmula 152, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ela trata aqui, a cobrança pelo fornecimento de água na falta de hidrômetro ou defeito no seu funcionamento deve ser feito pela tarifa mínima, sendo vedada a cobrança por estimativa. Então, aqui o primeiro ponto é a tarifa a ser aplicada é a tarifa mínima, sem a multiplicação. Por quê? Porque lá a 191 lá, ela, a 175 ela veda a cobrança pelo número de economias lá, E aqui é proibido cobranças por estimativa.
não se pode cobrar por estimativa, né? Tem que cobrar pelo que o hidrômetro registra. Ah, mas não tem hidrômetro. Então, aplica-se a tarifa mínima. Qual é a tarifa mínima? Tarifa mínima residencial, pessoal, 15 metros cúbicos. Então, essa conta aqui deveria vir faturando 15 metros cúbicos, porque essa é a tarifa mínima, e não 105 metros cúbicos. Consequentemente, né, o valor da conta aqui não poderia passar os R$135. A gente viu uma majoração aqui de mais de 700% aí do valor realmente devido, né? E basicamente isso é extremamente proibido, né? A gente acabou de ver aí o posicionamento do tribunal a respeito desses temas. Eu separei inclusive aqui, ó, alguns julgados, alguns entendimentos, né? E inclusive né, aqui, ó, a fixação de dano moral em razão da situação, né? Nesse caso aqui teve inclusive majoração dos danos morais, né, em razão da forma de cobrança praticada pela concessionária, e isso acontece tanto para a antiga concessionária quanto para a nova concessionária. Essa conta aqui, ó, vence agora, na verdade ela vence hoje, né? E a gente observa aqui que o método de cobrança, apesar de não ter hidrômetro e não faturar com base no hidrômetro, eles faturam por estimativa de 105 metros cúbicos. Tá legal? Bom, o vídeo de hoje, passando um pouco mais ali de 6, 7 minutos, era curtinho, o objetivo de informar, trazer informação de qualidade, sempre, né, matando a cobra e mostrando o pau. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De repente isso pode ajudar alguém, né, que esteja passando por essa situação, que seja contratante do serviço de água e esgoto, entretanto na sua residência não possui hidrômetro, né, e esteja sendo cobrado aí por estimativa com valores acima do custo de disponibilidade, né? Então, sendo esse o seu caso, você não possuindo hidrômetro e sendo cobrado por valores superiores ao custo de disponibilidade, você tem direito aí de reclamar e ter de volta, inclusive, os valores já pagos de forma indevida. Tá legal? Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!